Seja muito bem-vindo ao canal. Acompanhe todas as nossas postagens nas nossas playlists. Nós temos resumos de cada um dos livros da Bíblia, temos também várias devocionais, alguns sermões e também uma série sobre perguntas e respostas, com questões um tanto quanto polêmicas e pertinentes da vida cristã. Eu espero que você acompanhe todas as nossas séries e participe com a gente de tudo aqui no canal. De todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a aos Gálatas foi a primeira delas. Os Gálatas eram os habitantes da região da Galácia, que ficava na Ásia Central. Paulo esteve naquela região durante a primeira viagem missionária. E, aliás, ele nas outras duas próximas viagens missionárias que fez, retornou àquela região. E é possível, então, que ao término da primeira viagem missionária, Paulo tenha escrito esta carta àquele povo, pois já estavam se desviando do Evangelho, e isso de maneira muito rápida, ao ponto de espantar o apóstolo Paulo, e esse desvio que estava acontecendo na fé deles era por conta de pessoas, os judaizantes, que queriam insistir que os gentios recém-convertidos ao cristianismo também praticassem os rituais judaicos, como a circuncisão, por exemplo. E aí o apóstolo Paulo anuncia, e com toda a convicção, que o evangelho que ele pregava era o evangelho verdadeiro, e que este não podia ser mudado, alterado, trocado, aumentado ou diminuído. E Paulo tinha tanta convicção disso, que ele chega a dizer que ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo havia anunciado, que fosse considerado como maldito. A lei persistiu por muitos anos e foi importante, pois ela nos conduziu e nos preservou até a vinda de Jesus. É isso que Paulo argumenta nesta carta e afirma então que quando veio a plenitude dos tempos, quando chegou a ocasião oportuna e certa, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E Jesus então nos resgatou da maldição da lei, pois ele se fez maldição em nosso lugar, porque já havia sido escrito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E quando Jesus foi posto naquela cruz de madeira em nosso lugar, ele estava nos libertando então da escravidão da lei, de modo que nós precisamos viver a vida cristã com liberdade, com naturalidade, com alegria, porque o Filho nos libertou, e se o Filho nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. E nessa carta, então, aos Gálatas, ela é, inclusive, considerada como a carta magna da liberdade cristã. Paulo afirma e reafirma para a gente que, por causa da graça de Jesus, nós alcançamos salvação. E quando nós temos fé em Jesus, nós somos justificados. Não depende, portanto, da lei, não depende, portanto, daquilo que a gente precise fazer, cumprindo aqueles rituais, aquelas coisas, aquelas ordens que estavam destinadas à nação judaica, mas simplesmente confiando em Jesus, depositando a nossa fé absoluta nele e crendo que o sacrifício dele na cruz em nosso lugar foi suficiente, como de fato foi, nós alcançamos a salvação eterna e preciosa, somente na pessoa de Jesus. Possivelmente essa carta foi escrita no ano 49, já da era cristã, um ano antes do conhecido Concílio de Jerusalém, que é o evento registrado no capítulo 15 de Atos, que foi uma reunião que a igreja fez para exatamente dizer aos gentios que haviam se convertido ao cristianismo que eles não precisavam cumprir rituais judaicos para serem salvos. Eles deveriam apenas tomar cuidado com algumas questões para não serem confundidos com os pagãos, mas não precisavam cumprir simplesmente, basicamente e preocupadamente toda a lei judaica. Lutero, inclusive, se referiu à carta aos Gálatas como a sua carta. E, doutrinariamente falando, ela tem uma certa semelhança com Romanos, pois anuncia a salvação por meio da fé e da graça de Jesus. E, pessoalmente falando, ela tem uma semelhança com 2 aos Coríntios, já que algumas informações preciosas sobre a vida do apóstolo Paulo, especialmente logo após a sua conversão a Cristo, ele nos narra exatamente nessa sua carta. Nós somos informados nesta carta
de uma discussão séria que houve entre Paulo e Pedro em relação a essas questões de religiosidade e de cumprimento da lei. E outros conhecidos e importantes textos da palavra nós encontramos nesta carta aos Gálatas, como, por exemplo, o que diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É também nesta carta aos Gálatas que nós encontramos o precioso texto que relata a luta que existe entre a carne e o espírito, e a comparação e o paralelo que é feito entre as obras da carne e o fruto do espírito. Já que eles são opostos e lutam entre si, nós temos que sempre alimentar e fortalecer mais o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que na luta diária contra a carne o Espírito possa vencer. Outro versículo conhecido deste livro é aquele que diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Portanto, Deus é justo e não adianta querer zombar ou mexer com ele, porque a justiça de Deus, ela sempre acontecerá. Paulo também diz nesta carta que ninguém deveria incomodá-lo ou perturbá-lo, porque ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Mas o versículo ainda que eu gostaria de destacar está no capítulo 6, versículo 14, em que Paulo diz que ele estaria longe de se gloriar de qualquer coisa, e ele só se gloriaria na cruz de Cristo. De fato, quando nós nos aproximamos de Jesus e do seu sacrifício na cruz, nós temos nele tudo o que nós precisamos. Então nós não podemos e não devemos nos gloriar em mais nada senão na cruz de Cristo. É dela que nós recebemos vida, é dele que nós temos salvação, é através do sacrifício de Jesus que nós vencemos o mal, que nós vencemos a morte, que nós vencemos o pecado. Enfim, a nossa glória, a nossa alegria, a nossa salvação está em Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Portanto, que nos alegremos com isso, que agradeçamos todos os dias a Deus por isso e que vivamos a vida de liberdade para a qual Cristo nos chamou. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você desfrute esta vida livre que Jesus oferece para você e que sejamos testemunhas fiéis do nosso Jesus o tempo todo. Eu aguardo você aqui na próxima semana, na nossa continuidade de resumos de livros da Bíblia. Que Deus abençoe você. Até a próxima.